Estamos de volta com o Viva a Voz e a gente vai novamente a Brasília com Igor Cardinho agora falar sobre a situação do deputado Eduardo Bolsonaro. O Conselho de Ética abriu processo contra ele, né, Igor? Boa noite de novo para você. Pois é, Carol, o Conselho de Ética abriu o processo que pode levar à cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro. A representação feita pelo PT acusa o deputado de atuar em defesa de sanções impostas pelos Estados Unidos contra o Brasil, que configuraria crime de decoro parlamentar. Eduardo está nos Estados Unidos desde o início do ano e tem se reunido com as lideranças locais, sendo apontado como um dos incentivadores dessas medidas econômicas e tarifárias contra o Brasil. O relator do caso será escolhido pelo presidente do Conselho, o deputado Fábio Schiaretti, até esta sexta-feira. Entre as opções estão as deputadas Duda Salabert, também o deputado Paulo Lemos e deputado delegado Marcelo Freitas. Embora o processo possa se estender por até 90 dias úteis, o presidente do colegiado, Fábio Schiaretti, disse que avalia que essa análise deve ser concluída em menos tempo. Ele disse que o colegiado tem obrigação de analisar este, que é um dos 4 processos já abertos contra Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética. O deputado Eduardo Bolsonaro teria declarado, aspas, sem anistia para Jair Bolsonaro não haverá eleições em 2026, fecha aspas. Então, essa não quer dizer com falta. O papel do Conselho de Ética é receber toda e qualquer denúncia. Nós aqui também não podemos prevaricar. A gente tem o papel de votar o relatório do relator. Hoje, o presidente da Câmara, Hugo Mota, já havia rejeitado a indicação de Eduardo para a liderança da minoria. A decisão foi publicada no Diário Oficial da Câmara e se baseia em um parecer que exige a presença física de parlamentares para o exercício do mandato e, ainda mais, para a função de líder. A ausência de Eduardo do país inviabilizaria, segundo Mota, o cumprimento das prerrogativas do cargo. Não há nenhum precedente na casa. O uso das tecnologias do Infoleg e aquilo que aos líderes é dado, a condição de não terem as suas faltas contabilizadas, é justamente para que o líder possa exercer o seu mandato aqui na casa em outras atividades, como, por exemplo, atendendo parlamentares, podendo propor projetos de lei, reunião com as vice-lideranças, e o deputado Eduardo Bolsonaro não está em território nacional. Os líderes Caroline Detoni e Sóstenes Cavalcante entraram com um recurso à mesa diretora para derrubar, então, essa decisão do presidente da Câmara, Hugo Mota, e conseguir viabilizar a indicação de Eduardo Bolsonaro para a liderança da minoria. Entre as frentes abertas no Conselho de Ética e na própria mesa diretora, Eduardo também é alvo de denúncia da Procuradoria-Geral da República por coação e tentativa de atrapalhar as investigações da trama golpista. Carol. Obrigada, Igor. Várias frentes aí, né, Vera? Agora tem diferença, porque se ele for cassado, ele fica inelegível. Se ele perdeu o mandato por falta, né, se a Câmara deixar rolar e aí foram contando as faltas, ele perde o mandato, mas não fica inelegível, né? Isso, tem essas várias possibilidades a partir das representações contra ele dentro da Câmara e, portanto, no Conselho de Ética, da velocidade em que isso for tramitar, mas também tem a possibilidade dele se tornar réu rapidamente, né, no Supremo Tribunal Federal, porque a denúncia foi apresentada ontem. A gente sabe que isso tem sido célere, esse tipo de análise, e que a cada ação gera uma reação, né? Ele não imaginou que iria para os Estados Unidos, ficar dia e noite conspirando contra o Brasil e que isso não teria nenhuma consequência. Que tanto a Câmara, quanto o Judiciário, quanto o Ministério Público assistiriam passivos e pacatos, talvez com algum medo, alguma dose de covardia, colocariam o rabinho entre as pernas, aceitariam as sanções e ainda estenderiam um tapete vermelho para ele continuar deputado, virar talvez líder da minoria, ser recebido nos braços do povo como candidato ao Senado. E tudo ficar por isso mesmo. Não é possível que ele achasse que esse plano daria certo. Sabe aquele desenho do coiote que está sempre tramando para pegar o papaléguas, coloca lá aquelas bananas de dinamite, achando que vai dar super certo, e aí sempre explode na cara dele? Ou os planos infalíveis do Cebolinha? Porque parece isso, porque não parece coisa que adultos imaginem que pode funcionar, que pode prosperar
numa democracia soberana como o Brasil, você ficar a partir de outros países jogando bombas Acme contra o Brasil e achando que você é um gênio, um estrategista, um gênio da lâmpada, alguma espécie de ungido da inteligência global, e que isso vai dar certo. Porque não dá certo, não é assim que funciona no mundo adulto, não é assim que funciona nas democracias. Então, as ações absolutamente intempestivas, voluntaristas e extremistas do deputado Eduardo Bolsonaro começam a ter consequências para ele. E já tiveram consequências para o pai dele. Não melhorou em nada a situação do Jair Bolsonaro. Pelo contrário, só piorou. E a direção da Câmara decidiu também pedir a suspensão de 3 deputados envolvidos no motim, aquele que travou os trabalhos da casa. As queixas disciplinares foram encaminhadas hoje ao Conselho de Ética, que vai avaliar eventuais punições. Os alvos são, segundo o G1, Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul, suspensão do mandato por 90 dias por declarações difamatórias contra a cúpula da Câmara. Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, suspensão do mandato por 30 dias por obstruir o acesso de Hugo Mota à cadeira de presidente. Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, suspensão do mandato por 30 dias por obstruir o acesso de Hugo Mota à cadeira de presidente. A gente lembra da cena em que ele impede, né? O Hugo Mota chega para tentar acessar a cadeira dele e o Zé Trovão está ali parado, coloca a perna na frente e impede a passagem de Hugo Mota. A decisão da cúpula da Câmara acolhe as conclusões apresentadas pelo corregedor, Diego Coronel, que apresentou na última sexta-feira, e ele avaliou que Polon, Van Hatten e Zé Trovão registraram os comportamentos mais graves analisados pela corregedoria. Inspirada, hein? A mesa diretora. Pois é. Esse tipo de comportamento é inaceitável. Na democracia não pode passar batido, não pode passar incólume, ainda mais porque recentemente eles aprovaram a cassação, a sugestão de cassação de um deputado por um incidente bem menos grave que isso, que foi o deputado Glauber Braga, né?